Então, a gente sempre tem que saber, emoção não se controla. Então, eu vou sentir raiva, eu vou sentir tristeza, eu vou sentir alegria, eu vou sentir nojo. Claro. E não tenho o que fazer. Se não tem o que fazer, o Epicteto já nos ensinou, deixa quieto. Agora eu posso gerenciar. Sim. Eu tô com medo. Aí eu paro, tenho um pensamento assim consciente, falo, peraí, por que eu tô com medo? É igual o pessoal às vezes fala assim, medo de falar em público. Eu falo, cara, não faz sentido ter medo de falar em público. O que vai acontecer, né? Não faz sentido. Precisa ter medo de avião, o avião pode cair. Existe uma possibilidade, um porquê dela ter medo. Eu tenho medo de cachorro. O cachorro pode morder. Agora, me falar em público, o que acontece? Mas é o medo da rejeição. É da autocrítica, né? O problema é a autocrítica, que é muito alta em algumas pessoas. Exato. E outras levam numa boa, Exato. assim, né? E assim, né? Por exemplo, alguém pode estar assistindo isso aqui e falar, esse cara é um idiota. Deixa ele falar, né? Mas eu não tô falando para ele. O problema é dele. A gente tá falando Desliga. aqui, a gente tá falando aqui pro pai, pra mãe do adolescente, pra avó do adolescente, que tá assim, nossa, eu tô com um problema e sim. Então assim, eu não tô falando para quem não quer me ouvir. Sim. Então isso me faz continuar. E vai falando. Tá certíssimo. Então Tanto é que tem milhares de pessoas que estão querendo ouvir. E assim, a rede social é um ambiente absolutamente tóxico. Um ambiente com gente malvada. É um ambiente... Mas não são todas, né? Não, eu vou além. É a minoria. É bem que, assim, a minoria, é bem pouco. Só que essa minoria é uma minoria barulhenta. Só que você também conhece pessoas incríveis. Eu te conheci rede social. Então, a gente ter essa visão ampla das coisas, né? E pensar, pô, isso aqui vale o meu cortisol, né? Pensa que você tem uma reservinha de cortisol que ela só pode ser usada em ocasiões especiais. Porra, mano, tem um leão dentro da sala. Agora é hora de usar. Porque você tenha medo. Se você vira um leão, sai correndo. Agora, ficar com essa, né, esse dia todo... E isso tá muito ligado com a comunicação, né? Até que a comunicação comigo. Como é que eu converso comigo sobre as coisas, né? O que eu falo para minhas funcionárias, por exemplo, que sempre tem uma pessoa que quer descarregar toda a angústia, né? Como tem nas redes sociais. Tudo. Eu falo assim, você tem que entender que o problema não é com você. O problema é da própria pessoa. A pessoa está com um problema com ela mesma, ela quer descarregar em você. E ela está achando um jeito de descarregar de alguma forma em alguém. Então, o problema não é pessoal. Eu sempre falo isso. Quando a pessoa começa a falar, eu lamento pela pessoa e tento ajudá-la a sair dessa vibração, porque o problema eu sei que é dela, não é meu. Essa distância eu sempre coloco, sim, que isso protege a gente, né? E tanto que, por exemplo, a sua funcionária que às vezes se sente ali, né, tal, eu falo assim, se tirar você e botar o João ou a Maria, essa pessoa vai continuar xingando? Vai. Então, eu vi uma coisa muito interessante ontem, Ládia. Teve um jogo de futebol entre o Red Bull Bragantino, que é o time de Bragança, e o Souza da Paraíba. Sim. Aí o Red Bull ganhou o jogo e tal. Aí o preparador físico do Souza da Paraíba estava saindo e a torcida do Bragantino aqui xingando o jogo. Da puta. E um cara xingou ele, usou de forma pejorativa, Paraíba. Chamou, seu Paraíba, numa forma pejorativa. Aí esse cara, tem esse vídeo no YouTube aí, foi bem filmado. O cara, você pode xingar, cala a boca. Aí o cara falou assim, cara, nós somos todos brasileiros. O brasileiro da Paraíba, o brasileiro de São Paulo, nós somos todos brasileiros. Cara, que bobeira que você tá falando. Por que você tá usando isso de forma pejorativa? Aí você vê um monte de marmanjo da torcida, com aquela cara, aquele sorrisinho amarelo, com aquela carinha de gol contra. O cara quebrou no argumento. Que legal, né? E é exatamente o que você tá falando. Ele não trouxe pro pessoal. Não é pessoal. Cara, se fosse outra pessoa da Paraíba, ia ouvir isso e às vezes ia... Porque essa xenofobia, o racismo, é muito triste isso, é muito doloroso. Mas o cara conseguiu... Mas tem que pensar que sempre o problema é da pessoa. E aquela pessoa, ela tá com uma mágoa, uma coisa, né? Quando adolescente na sala de aula, ou quando o filho adolescente faz uma arte, ele faz porque ele não sabe ali gerenciar e não é pessoal. Sim, Quantas mães falam assim, aquele problema de controle, né, do frontal. Filho não ama mais, porque ele não quer mais saber de mim. Eu falo, ama de outro jeito. E aí quando a gente fica adulto,
a gente olha para os nossos pais e fala, caramba, né? Eu afastei. Eu brinco, sabe quando você tá na rodovia e tem uma rotatória? A gente tá assim juntinho, aí abre, né? Distancia, mas ali depois na frente volta. junta. Então, quando você começa a chegar nos 30 anos, você começa a olhar para seus pais e fala assim, caramba, né, meu?